Doutora Natália, boa tarde novamente. Nós estamos ao vivo no YouTube. Quando a doutora quiser iniciar, pode ficar à vontade, tá bom? Boa tarde, Brenda. Ciente, obrigada. Boa tarde a todos presentes, advogados, partes. Eu me chamo Natália Pimentel Lopes, sou representante legal da LRF, Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Limitada, administradora judicial nomeada pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Civil da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, Seção A, em 19 de outubro de 2019, ao ID 52520398, na recuperação judicial da empresa Betonpox Engenharia Limitada, um processo de número 0067168, dígito 21 do ano de 2019.8.17.20.01. Estamos hoje reunidos por força do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 9 de fevereiro de 2023, na edição 29 do ano de 2023, ao ID 12.566.1602 dos autos. Eu, antes de passar a leitura do edital, e para cumprimento da formalidade legal, eu convido e questiono se a doutora Janaína Campos Mesquita Vaz, inscrita na OAB São Paulo, 340.350, representante legal da Vale S.A., se opõe a figurar na qualidade de secretária dos trabalhos da mesa. Doutora Janaína, a senhora se opõe em figurar na qualidade de secretária dos trabalhos desta Assembleia? Boa tarde, doutora Natália. Não, eu não me oponho. A doutora Janaína é a secretária, representada pela Vale. Eu passo a leitura do edital de convocação, processo número 0067168, dígito 21, do ano de 2019.8.17.2001. A excelentíssima senhora doutora Dilza Cristine Lundrig de Barros, juíza de direito da 8ª Vara Civil da Comarca da Capital, Pernambuco, na forma da Lei 11.101, de 2005, faz saber que, pelo presente edital, ficam convocados todos os credores da Betonpox Engenharia Limitada em recuperação judicial a comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, que, à vista da determinação contida no termo de audiência sob o número 11.47.13.593 do processo de recuperação judicial em epígrafe, será realizado de maneira virtual, com auxílio da plataforma BEX, Brasil Expert, Análise Empresarial de Insolvência Limitada, nos dias 2 de março de 2023, em primeira convocação, às 15 horas, portanto, a data de hoje, ocasião em que a Assembleia será instalada com a participação de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e caso não haja quórum nesta oportunidade, ficam desde já os credores convocados para a Assembleia Geral de Credores no dia 9 de março do ano de 2023, em segunda convocação, também às 15 horas, a ser realizada de igual maneira virtualmente, através da mesma plataforma mencionada acima, e será instalada com a presença de qualquer número de credores para o mesmo fim previsto. A deliberação terá como ordem do dia item A, aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial e eventual aditivo apresentado pela recuperanda, cuja cópia pode ser obtida de maneira eletrônica em consulta aos seguintes IDs do processo judicial eletrônico: 555, 64, 161 e 555, 64, 162, e também no portal da administradora judicial na internet, a saber, www.lrflideres.com.br, no item processo de recuperação judicial, plano de recuperação judicial Betonpox.
Para cadastro no conclave Assemblear Virtual, todos os credores deverão enviar mensagem eletrônica à administradora judicial no prazo máximo de 24 horas antes da realização da GC, na forma do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101, no e-mail natalia.pimentel@lrflideres.com.br, contendo o item 1, documento hábil que comprove os poderes de seus patronos / representantes para participação em votação no conclave ou a indicação do ID dos autos do processo em que se encontre o referido documento. Deve ser observada também a regra constante no artigo 37, parágrafos 5º e 6º da legislação, respectivamente, relativamente ao sindicato, cujo prazo para apresentação de documentação é de até 10 dias antes da AGC. Envio do endereço de e-mail dos procuradores / representantes que o representarão e envio do CPF do advogado / procurador para cadastro na plataforma. Até às 15 horas dos dias 1 e 8 de março, respectivamente, a administradora judicial enviará e-mail de confirmação para os credores habilitados para participação efetiva na GC. O acesso à plataforma ele é único e intransferível, não sendo possível a simultaneidade de mais de um acesso por credor. Ainda por determinação do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada dados pelo valor e em segunda convocação com qualquer número. No ambiente virtual, a presença dos credores será computada assim que o credor, procurador, ingressar na sala de reunião virtual e se identificar, restando sua participação validada para o fim de apuração do quórum e votação. Em caso de perda de conexão, o credor poderá se reconectar e, no momento da votação, deverá estar conectado para manifestar-se no momento em que for nominalmente chamado. Caso contrário, o voto não será computado / validado. Havendo problemas de conexão, senha, perda de e-mail, etc., essas questões deverão ser reportadas e serão resolvidas caso a caso, pelos números de WhatsApp da AGC, quais sejam 81-DDD, o meu telefone, 994-22-33-24, ou 81-DDD, 997-60-5856, reforçando-se que estes números são para contatos exclusivos via WhatsApp, não para ligações telefônicas. Deverá o credor que não tiver acesso à internet para participar do evento entrar em contato com a administradora judicial no prazo de 10 dias, antes da realização do conclave, nos telefones assim indicados, para que este forneça no endereço de sua sede, localizada na Rua Padre Carapuceiro, número 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife, PE, os meios necessários para acesso à Assembleia. A administradora judicial disponibilizará a tela específica na plataforma para acompanhamento em tempo real da apuração até o resultado final da votação. Ao final da votação, até o início da leitura da ata, os credores que eventualmente desejarem encaminhar suas ressalvas poderão fazê-lo enviando mensagem eletrônica ao e-mail natalia.pimentel@lrflideres.com.br. Encerrado o conclave, a administradora redigirá a ata, adicionando como anexo as eventuais ressalvas recebidas por e-mail. Para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital publicado na forma da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Laura Buarque Inácio de Barros, o digitei e submeti à conferência. Recife, 18 de janeiro do ano de 2023. Portanto, feita a leitura do edital de convocação, eu gostaria, inicialmente, de ressaltar que o credor Vale SA figura na classe 3, contando com uma posição no montante de R$ 842.282,41, em razão de subrogação devidamente comprovada nos autos e homologada pelo juízo com efeitos de sucessão processual. Também a Vale figura com uma posição na classe 4, com um valor total de R$ 3.915.056,15, por força da mesma decisão que homologou as sessões de crédito elaboradas entre credores e Vale, cuja listagem para fins de publicidade, mais uma vez, eu vou juntar os autos, mas eu gostaria de fazer essa ressalva.
conforme determinado em audiência de conciliação e, incluído, né, por esta administradora judicial neste ato. Então, feito isso, eu passo a... por favor, Brenda, eu gostaria que você projetasse o quórum de instalação na data de hoje, para ver se teremos condições de seguir com a ordem do dia. Brenda, por favor, podes projetar o quórum e pode falar também. Pode anunciar o resultado. Ok, doutora. Então, na classe trabalhista, de um total de R$ 79.765,33, a presença de 9,97% dos créditos, equivalente a R$ 7.953,13, equivalente a 3 credores presentes. Na classe garantia real, não há créditos. Na classe quirografária, presença de 39,90%, de um total de R$ 10.840.873,68, que equivale a 62 credores presentes, no valor de R$ 3.783.627,16. E na classe ME e PP, presença de 43,85%, equivalente a R$ 4.274.230,97, o que equivale a 75 credores presentes. Então, em resumo, na classe 1, não houve instalação, por ausência de créditos presentes, na classe 3 também não instalada, e na classe 4 também não instalada. Então, conforme lido no edital, né, não atingimos o quórum necessário para a instalação desta Assembleia, a razão pela qual ficamos todos convocados desde já, conforme o edital, para a segunda convocação, cuja instalação ocorrerá com qualquer número, na forma do artigo 37, parágrafo 2º. Eu franqueio a palavra a possíveis credores que desejem se manifestar, e, posteriormente, eu peço um prazo de 5 minutos, são 3h25, 3h30, nós voltamos para a leitura da ata e a assinatura. Nominalmente, eu vou falar o nome dos credores que assinarão a ata, e todos nós acompanharemos. Doutora Janaína Campos, pois não? Doutora Natália, só acho que a título de esclarecimento para todos os presentes, se a doutora entende que será necessário um novo credenciamento, novo envio de informações para a segunda convocação, ou se já estão todos os aqui presentes devidamente intimados e cadastrados. Joia, doutora. Não precisa, estão todos já devidamente cadastrados. Aqueles que não comparecerem, infelizmente, não participarão, mas todos estarão devidamente cadastrados e com links enviados desde já, né? Olha, e sendo aberto oportunamente também para quem não conseguiu se habilitar nesta oportunidade, fazê-lo na segunda convocação, já que é permitido. Perfeito? Então, eu vou pedir um prazo de 5 minutos, não tem mais ninguém com mão levantada, para terminar de redigir a ata e ler com vocês, todos juntos, para encerrarmos esse ato. Aí eu agradeço a presença de todos e voltamos às 3h35. Obrigada.
Cumprindo a pontualidade, vamos passar a leitura da ata. A Bex poderia, por favor, projetar a ata para que o acompanhamento seja feito em conjunto. Obrigada. Então, vamos voltar aqui e passar a leitura da ata. Ata de Assembleia Geral de Credores da Betonpox Engenharia Limitada, o processo de número 0067168, dígito 21, do ano de 2019.8.17.2001, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Capital, Seção A, Estado de Pernambuco. Primeira convocação, artigo 36 da Lei 11.101 de 2005. Aos 2 de março do ano de 2023, às 15 horas, por meio virtual da plataforma BEX, Brasil Expert, Análise Empresarial de Insolvência Limitada, reuniram-se em assembleia os credores da Betonpox Engenharia Limitada em recuperação judicial, cujo plano de recuperação judicial encontra-se disponível no portal da administradora na internet, no endereço www.lrflideres.com.br, na aba Processos e subpasta correspondente à recuperanda, bem como o seguinte ID do processo judicial eletrônico, 555-64162. A convocação para a participação neste ato ocorreu por meio de edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no dia 9 de fevereiro do ano 2023, na edição número 29 do ano de 2023, ao ID 125661-602 dos autos. Assumiu a presidência dos trabalhos a administradora judicial LRF, Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Limitada, por sua representante legal, Natália Pimentel Lopes, advogada inscrita na OAB-PE sob o número 30920, nomeada pela Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, Seção A, em 17 de outubro do ano de 2019, ao ID 52520398 dos autos, conforme determina a lei. Foi convidado o credor Vale S.A., representado por sua advogada, doutora Janaína Campos Mesquita Vaz, inscrita na OAB São Paulo, sob o número 314.350, para exercer a função de secretária, consoante o que dispõe o artigo 37 caput da Lei 11.101 de 2005. Desta forma, compondo a mesa dos trabalhos da Assembleia. Após a leitura do edital de convocação, contendo a ordem do dia, quais sejam item 1, aprovação, item 2, modificação, ou item 3, rejeição ao plano de recuperação judicial proposto pela recuperanda, auxiliar do juízo verificou que não foi atingido o quórum de instalação nesta primeira convocação, nos exatos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, na conformidade da tabela abaixo. Então, nós temos inscritos na classe 1, trabalhista, 6 credores no montante de R$ 79.765,33, presentes 3 deles, no valor de R$ 7.953,13, no percentual de presença de instalação de 9,97%, status não instalada. Não há classe com garantia real, classe 2. Na classe 3, quirografárias, estão inscritos 341 credores no montante de R$ 10.840.873,69, presentes 62 credores no montante de R$ 3.783.627,16, no percentual de 34,90%, status de instalação não. E na classe 4, os microempresários e empresários de pequeno porte estão inscritos 403 credores no montante de R$ 9.747.791,10, estando presentes 75 deles, totalizando R$ 4.274.230,97, correspondendo a um percentual de 43,85%, portanto, também não instalada. A administradora judicial também ressalvou
Em razão da decisão proferida em audiência de conciliação sob o número 11.47.13.593 dos autos eletrônicos, restou determinada a homologação da subrogação de créditos que fora requerida pela credora Vale S.A., através da petição de ID número 111.860818, passando a referida sociedade a figurar no quadro geral de credores na seguinte composição. Na classe quirografária 3, no montante de R$ 844.282,41, assumindo uma titularidade na referida classe. Item 2, o valor de R$ 3.915.056,15, inscrito na classe 4, assumindo uma titularidade na referida classe. Ademais, a AJ constatou que os créditos presentes neste ato em cada classe são inferiores ao limite legal previsto nos dispositivos mencionados acima, razão porque as matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia Geral de Credores não puderam ser discutidas, ficando os credores automaticamente convocados para a Assembleia Geral em segunda convocação, a ser realizada no dia 9 de março do ano de 2023, neste mesmo horário, 15 horas, de forma virtual, pela plataforma BEX, nos modos da primeira convocação, hora realizada, do que os participantes ficam cientes. Desde já, a administradora judicial franqueou a palavra a possíveis credores que desejassem se manifestar, tendo estes silenciado. Os trabalhos da AGC foram suspensos por um período de 5 minutos para ajuste na ata da Assembleia, a qual, após lida e aprovada, seguirá assinada pelo presidente, pelo secretário e por 2 membros de cada uma das classes votantes. Feito isto, e na inexistência de outros assuntos a serem tratados, encerram-se os trabalhos da presente Assembleia Geral de Credores em primeira convocação, aguardando-se a realização da segunda convocação no dia já mencionado, 9 de março do ano 2022, às 15 horas, para a continuidade do ato. Então, assinam a ata esta auxiliar, a Vale S.A. pela doutora Janaína Campos Mesquita Vaz. Cadê desculpe? Mesquita Vaz, inscrita no OAB São Paulo 340-350, pela classe 1, Divino do Espírito Santo, doutor Rodrigo Maia Biuro Galvão, inscrito na OAB PE 26.591. Na classe 1, Seno Petri, também pelo doutor Rodrigo Maia Biuro Galvão, OAB PE 26.591. A data ao final está errada, não é 2022, é 2023. Corrigido. Agradecida. Continuando, pela classe 3, assina também o credor Construfox, Construções e Incorporações Limitadas, pelo doutor Rafael Santos Dias, OAB Alagoas 12.127. Também pela classe 3, a Vale, na pessoa da doutora Janaína Campos Mesquita Vaz, OAB São Paulo, 340-350. Na classe 4, assinam a Locadril Aluguel de Máquinas Limitada, o doutor Gabriel Lobato Cândido Silva, inscrito no OAB Rio de Janeiro, 240.026. E também a RCS Transportes e Logística Limitada ME, pelo doutor Carlos Lavoisier Pimentel de Albuquerque, inscrito no ABPE 23.102. Então, eu acredito que não há qualquer ressalva. Após a leitura da ata, constatado a inexistência, como dito, de quórum para a instalação, e sem que haja ressalva por qualquer credor presente que poderia manifestar-se no chat, eu declaro encerrada os trabalhos e aguardo todos vocês no dia 9 de março, neste horário, para a segunda convocação, cuja instalação ocorrerá com qualquer número. Eu peço, por favor, que aqueles que eu chamei nominalmente assinem a ata o mais rápido possível, para que eu possa juntar aos autos no prazo que determina a legislação. Essa ata ela vai via e-mail pela plataforma BEX, por intermédio do ClickSign,
é um aplicativo, né, todos têm conhecimento, para assinatura eletrônica. Bom, eu agradeço, tenham uma boa semana, um excelente dia. Boa tarde. Obrigada, doutora. Boa tarde.